Hoje, nossa Em Ação Social, a gente vai falar sobre ressocialização de detentos no sistema prisional. Para isso, a gente convidou o pastor Leonardo, pastor da Igreja Cristã Sal da Terra, e doutor Daniel, promotor de justiça na área criminal. Sejam bem-vindos. Obrigado, prazer. Essa questão toda, doutor Daniel, que se o nosso sistema prisional ele funciona ou não, se o cumprimento, né, da pena lá dos detentos, se ele é positivo ou não, eu gostaria que o senhor explicasse do ponto de vista do senhor, né, aquilo que o senhor tem acompanhado com o Ministério Público, se tem melhorado ou se ainda está deficiente, qual área que é deficiente, para a gente estar discutindo aqui um pouquinho sobre esse assunto. Sem dúvida, melhorou um pouco, né? Nós temos hoje uma realidade que é melhor do que a realidade que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás. Mas nós temos ainda algumas áreas que são, na minha visão, importantíssimas, que ainda estão se engatinhando. A primeira é a possibilidade dos detentos estudarem e trabalharem. Tem muito detento que está disposto a trabalhar e estudar ali dentro do estabelecimento prisional, mas nós sofremos com a falta de vagas. Da mesma forma que nós temos a falta de vagas para recolher essas pessoas, chega lá, nós temos às vezes 100, 200 presos querendo trabalhar e 20, 30 vagas para presos trabalharem. É a mesma coisa com o estudo. E para que a gente possa ter êxito na ressocialização de pelo menos uma parte desses detentos, nós temos que ocupar o tempo deles. O tempo ocioso ali dentro realmente é um combustível para essas pessoas se envolverem novamente com o crime, né? Extremamente negativo. Nós temos hoje um problema sério de corrupção dentro dos estabelecimentos prisionais que possibilitam a entrada de droga, a entrada de telefone celular. Então, esse tempo ocioso serve para essas pessoas estarem usando droga, estarem muitas vezes comandando quadrilhas de dentro do estabelecimento prisional. Então, se você ocupa o tempo desse preso, se você dá estudo, dá trabalho para ele, ele vai ficar longe dessas questões. Obviamente, tem muita gente que não está disposto a trabalhar ou estudar. Tem muito preso e não tem como obrigar os presos a exercer essas atividades dentro do estabelecimento. Agora, essas pessoas, a ressocialização é a mesma coisa, assim, fazer um paralelo com a recuperação de um dependente químico. É necessário que se faça um trabalho com essa pessoa, mas essa pessoa precisa querer também se livrar dessa dependência química. Na minha visão, a ressocialização funciona do mesmo jeito. Se o preso não quiser ser ressocializado, se ele não quiser ser reinserido na sociedade, nada vai fazer com que ele saia da prisão um cidadão melhor, um cidadão disposto a tocar a vida dele com honestidade. Então, mas para aquelas pessoas que querem realmente, ainda a gente tem uma deficiência, especialmente nessa questão de trabalho e de estudo. Falta, acho que a gente ampliar essas parcerias com empresas, né, para receber, para ter projetos com as pessoas recolhidas, mas principalmente com aqueles presos do semiaberto, que ficam durante o dia fora do estabelecimento prisional e se recolhem à noite. Nós temos casos, muitos casos, não são poucos, de presos no semiaberto que continuam passando o dia inteiro no estabelecimento prisional porque eles não têm oportunidade de emprego fora. Entendi. Se eles não têm oportunidade de emprego, só podem sair para trabalhar. Se não tem trabalho, eles vão ficar recolhidos como se estivessem no regime fechado. Eu acho que o trabalho é realmente uma das principais portas vamos dizer, de reentrada dessas pessoas na sociedade. Então, eu enxergo esse talvez como o principal problema que a gente tem hoje. Com relação a essa questão da ressocialização, né, o doutor Daniel falou daquilo que é a vontade da pessoa. A gente sabe que muitas vezes a gente tem que quase que convencê-la, né? Há uma persuasão. E aí, como é que você vê essa perspectiva da igreja agora, nós como ministros religiosos indo a essa comunidade lá para trazer esse convencimento, não só na questão espiritual, mas também fazer com que essa pessoa possa ser transformada, né, na sua forma de pensar? Hoje nós temos o privilégio, né, de compor como parte aí de um grupo organizado, uma comissão, né, então a missão está representada lá como parte nessa sociedade, com esse conjunto, né, organizado da sociedade civil e outras esferas dos poderes públicos aí, na esfera do judiciário, na esfera do legislativo e até mesmo do executivo. É a comissão de fiscalização do cumprimento de penas.
né? Então, como membro do Conselho da Comunidade, vários esforços têm sido empreendidos nesse sentido, de poder ajudar, né, a buscar alternativas, formas que possam viabilizar essas condições, que, como o Dr. Daniel bem salientou, das oportunidades de trabalho junto às empresas que podem vir a ser parceiras, mas o sistema, né, ele, digamos que, impede de que isso possa acontecer em tempo mais rápido e de forma mais eficaz, devido à natureza da burocracia. Mas, como igreja, a nossa participação, né, como ministros do Evangelho, ministros da reconciliação, sem dúvida nenhuma que isso eu considero ser a parte primordial, essencial, porque é o nosso papel, a nossa participação em levar o conhecimento dessas pessoas, aquilo que a elas está disponível, de uma vida, né, a ser vivida segundo a ótica da transformação a que Cristo pode produzir na vida delas, reconciliando-as com Deus, para que elas possam verdadeiramente viver de forma digna, como mesmo Deus a elas, né, como a nós, reserva esse privilégio de poder viver uma vida de honestidade, né? A Bíblia diz que aquele que mentia, não minta mais, mas agora fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalhe. Então a esse nível de compreensão, né? Esse papel nosso de trazer essa consciência. A nossa participação na tentativa, né, de produzir esse despertar, né, a essas pessoas, né, e também alcançar suas famílias, para que elas possam enxergar de uma outra forma e, portanto, quem sabe agir agora segundo esse entendimento. Doutor Daniel, falando sobre, até pegando esse gancho dessa primeira fala do senhor, que o senhor disse que é preciso trazer um desejo, né, porque não tem como obrigar. Será que não seria uma reformulação também de algumas coisas em termos... Já que essa pessoa, vamos supor que ela vai cumprir 3, 4, 5 anos. Se ela, na verdade, entrasse num regime lá de aprendizado, ou um curso, alguma coisa lá dentro, isso poderia, às vezes, até minimizar a pena dela, uma vez que ela... Eu vejo que a gente precisava criar esses mecanismos até de incentivo àquela pessoa, porque uma vez que a gente tinha uma parceria, a nossa instituição, com o judiciário, e a gente percebeu o seguinte, essa parceria fez com que a gente tivesse alguns presidiários para trabalhar na nossa instituição. A gente fez essa parceria, assinou o documento, foram 3 lá um dia. Mas aí nós perguntamos para ele, você podia colocar aqui essa persiana? Não dou conta de furar a parede. Você podia fazer isso? Não dou conta de pintar, não dou conta... Então a gente percebeu que algumas pessoas também não tinham qualificação. Elas iam para lá e elas não tinham qualificação, elas não sabiam fazer serviço de pedreiro, não sabiam... E eu acho que o maior desafio também é esse da ressocialização, é você trazer quase que uma preparação de forma com que essa pessoa saia dali quase que formada. Eu sou pedreiro, eu sou pintor, eu sou mecânico, não é verdade? Claro. Bom, esse tema é um tema interessantíssimo e acho que a gente tem muita coisa a melhorar e crescer nesse aspecto, mas... para efeito assim, da gente ver como nós estamos atrasados e estamos defasados. Passos de tartaruga, né? Eu diria que a tartaruga está bem mais veloz que a nossa evolução. Nós temos a Lei de Execução Penal, que é de 1984, o que ela prevê? Assim que o sujeito é recebido no estabelecimento prisional, ele tem que ser classificado. Existe uma comissão técnica de classificação, ou deve existir dentro de cada estabelecimento prisional, formado por psicólogo, psiquiatra, assistente social, por uma equipe multidisciplinar. E essa comissão técnica de classificação, ela teria que, entre aspas, examinar, entrevistar esse preso, todo preso que está entrando, para classificá-los, porque você tem presos que praticaram determinados tipos de crime e é melhor que você deixe essas pessoas muitas vezes separadas de outras. Essa comissão técnica de classificação deveria funcionar já para você... Você trabalhava antes de entrar no estabelecimento, então nós já vamos focar aqui para você continuar exercendo seu trabalho, se compatível aqui dentro. Só que você me pergunta, se isso existe? Não existe.
Quando o senhor fala deveria, porque na verdade não está funcionando. Porque não existe. Existe uma comissão técnica de classificação dentro dos estabelecimentos, existe. Mas existe lá um psicólogo, ou no máximo 2, um assistente social, no máximo 2, e eles examinam os presos só no momento que o preso pede um benefício. Então, às avessas, já é para sair. Após ele ter cumprido a pena, no tempo em que ele está cumprindo a pena. No tempo que ele está, ninguém examinou ele, ninguém conversou com ele, ninguém fez nada. E aí, no momento que ele está para sair, isso vem como subsídio para o juiz decidir se ele tem condição ou não de sair. Só que, na verdade, o que a lei determina que seja feito? Também esse exame no momento de sair, mas o exame principal é o exame no momento da entrada. Porque aí você pode direcionar o cumprimento da pena, mas o cumprimento da pena hoje, não vamos generalizar, não é 100%, mas para uma grande parte da população é simplesmente jogar o sujeito dentro da cela e deixar ele lá mofando, entre aspas, o tempo que ele tiver que ficar ali. Entendeu? Não se cria um incentivo de responsabilidade no detento. Um envolvimento, né? Os detentos destroem roupa, destroem essas coisas. Então, a gente teria que ter realmente uma pesquisa, porque uma pesquisa interior lá em cada detento, porque o sujeito, existem vários motivos para o sujeito se envolver no mundo do crime. Hoje, acho que o principal deles é o envolvimento com entorpecente. Então, que tipo de tratamento nós temos para pessoas viciadas em entorpecente dentro do estabelecimento prisional? Absolutamente nenhum. Muito pelo contrário. Nós temos um problema seríssimo dentro do sistema carcerário. Por quê? Porque se vende droga lá dentro, essas pessoas continuam usando droga, endividando, assim, loucamente as suas famílias aqui fora, porque a droga dentro do estabelecimento custa 10 vezes mais. Então, além de você não ressocializar o sujeito, você desestabiliza inteiramente famílias que estão aqui fora. A família que está de fora. Porque essa família é obrigada a levar dinheiro para dentro do estabelecimento, a pagar pela droga. Muitas vezes é obrigada a levar entorpecente para dentro do estabelecimento. Pessoas são presas, pessoas trabalhadoras, honestas, são presas por tráfico de entorpecentes porque tinham que levar a droga lá dentro para pagar a dívida. Sob a pressão da ameaça de morte dos seus entes que estão cumprindo. Agora mesmo a gente vai continuar esse assunto. Esse assunto realmente é muito polêmico e é de uma profundidade tão grande que, de fato, a gente não vai dar conta de fazer 1, 2, 3 programas sem que a gente exaure tudo aquilo que a gente gostaria de conversar. Mas no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ressocialização. Você acredita nisso ou não?